Vamos direto ao assunto. Veja 5 vídeos assustadores que provavelmente nunca serão divulgados. Dentro da biblioteca da Columbine High School. Pode existir uma coleção muito sombria de filmagens, mas que nunca será divulgada. Ela foi filmada em 20 de abril de 1999 na Columbine High School. Acredito que todos saibam desse evento devastador. Dylan Klebold e Eric Harris planejavam um ataque à escola há tempos e, em 20 de abril, o executaram contra colegas, amigos e professores. Para quem não sabe, a biblioteca foi o local mais destruído. O comportamento deles na biblioteca ajudou a alimentar boatos sobre imagens não divulgadas. Relatórios oficiais e depoimentos de sobreviventes descreveram as ações dos assassinos não apenas como uma violência friamente calculada, mas também como atos dramáticos, quase performáticos, como se eles acreditassem que estavam sendo filmados. Após entrarem por volta das 11h29 da manhã, começaram a atirar nos estudantes escondidos sob as mesas, zombando de algumas vítimas e fazendo comentários friamente insensíveis aos que deixaram viver. 13 pessoas foram assassinadas naquele dia, 12 estudantes e um professor. Pelo menos 10 morreram na biblioteca, onde a dupla também se suicidou. A pergunta sobre existir filmagem dentro dessa sala é válida. Fred Martin, pai de alunos da Columbine, disse acreditar que havia mais câmeras na escola e questionou: "Quero saber por que não sabemos sobre a vigilância das câmeras. Onde estão as fitas dessas câmeras?" Os investigadores também reconheceram, pouco depois do ataque, que havia um sistema de videomonitoramento localizado dentro da biblioteca. O sargento Jim Parr, do xerife de Jefferson, disse não saber se o sistema de segurança da biblioteca funcionava ou se investigadores recuperaram alguma fita. Ele disse que, se existirem fitas, é improvável que elas sejam divulgadas para a imprensa ou para o público. Desde então, desapareceram no mito de Columbine e nada mais foi dito. Randy Brown, colaborador frequente dos fóruns do Reddit sobre Columbine e pai de Brooks Brown, amigo de Dylan e Eric, afirmou lembrar que havia 3 câmeras na biblioteca. Mas Frank DeAngelis, ex-diretor da Columbine, disse que não havia câmeras na biblioteca. No entanto, ele já recebeu sua cota de críticas ao longo dos anos, e não é considerado fonte confiável para pesquisadores da Columbine. Preciso ser honesto, parece bem provável que havia mais câmeras na escola. Mas acho que você vai concordar, provavelmente é melhor que as filmagens nunca sejam divulgadas. Alguns pesquisadores de Columbine acreditam que isso ajudaria a entender melhor o que ocorreu naquele dia. O que poderia ter sido feito diferente e por que 2 estudantes aparentemente normais se tornaram os piores atiradores em escolas dos Estados Unidos da América. As fitas das câmeras de segurança do Pentágono. Agora, este próximo caso é um dos exemplos mais infames de filmagens que certamente existem, mas que quase certamente nunca serão divulgadas na íntegra. Em 11 de setembro de 2001, o voo 77 da American Airlines foi sequestrado e atingiu o lado oeste do Pentágono às 9h37. Todas as 64 pessoas a bordo e 125 no prédio morreram. Até hoje, o impacto real nunca foi claramente mostrado ao público. Temos só 5 quadros de imagens borradas e filmagens de um hotel em frente, divulgadas pelo Departamento de Defesa no início dos anos 2000. A principal, que muitos já viram, vem de uma câmera de segurança em um estacionamento. Os quadros mostram um rastro branco, seguido de explosão, bola de fogo e fumaça densa subindo. Reflita, o Pentágono é um dos prédios mais vigiados do mundo. Naquela manhã, ao menos 80 câmeras de segurança ao redor do prédio registraram imagens, além das câmeras internas. Agentes do FBI foram vistos apreendendo gravações de um hotel, um posto de gasolina e câmeras de trânsito horas após o impacto, mas só divulgaram as imagens do Doubletree, do outro lado da rua. A explicação oficial é que o governo reteve as fitas por motivos de segurança nacional, argumentando que elas poderiam revelar vulnerabilidades na segurança do Pentágono ou mostrar plantas sensíveis do edifício. Alguns dizem que as imagens não divulgadas são chocantes e podem mostrar os momentos finais dos passageiros. A falta dessas imagens gerou anos de especulação e teorias da conspiração. Alguns dizem que as imagens foram escondidas para ocultar falhas na versão oficial,
Alguns creem que as fitas só confirmariam o já sabido, que um avião sequestrado atingiu o Pentágono e que divulgá-las não eliminaria as dúvidas. No entanto, mesmo aqueles que não acreditam em teorias da conspiração admitem que é perturbador saber que provavelmente existem muitos ângulos e fitas que poderiam dissipar as conspirações e que não estão sendo divulgadas. Assim como as filmagens de Columbine ou a gravação final de Timothy Treadwell, as fitas do impacto no Pentágono provavelmente estão guardadas e dificilmente serão divulgadas. Eu gostaria de saber, se as filmagens completas fossem divulgadas amanhã, isso mudaria sua opinião sobre alguma coisa? Entrevista alienígena vazou da Área 51. Em 1997, um documentário intitulado Área 51, a entrevista alienígena foi lançado nos Estados Unidos, alegando mostrar imagens vazadas de um ser extraterrestre que teria sido mantido em cativeiro e interrogado na famosa base aérea da Área 51, em Groom Lake, sul de Nevada. O vazamento partiu de um denunciante anônimo, Victor, que disse ter contrabandeado a fita da base aérea nos anos 90, alegando que as imagens foram gravadas em 1989. Naturalmente, muitos são céticos em relação às afirmações de Victor, especialmente considerando que a fita completa nunca foi realmente divulgada. Nós só vimos um trecho de menos de 8 minutos, enquanto o restante supostamente permanece confidencial após 28 anos. O alienígena das imagens corresponde ao arquétipo cinza estereotipado, popular nos OVNIs desde os anos 1940. Uma pequena figura humanoide com um crânio bulboso e aumentado, pele lisa e sem pelos, sem orelhas, queixo estreito e grandes olhos pretos, quase em formato de amêndoa. O tom de pele parece manchado e marrom amarelado sob luz suave, mas a baixa qualidade da imagem dificulta ver a cor e detalhes exatos. Sentado à mesa, aparentemente contido ou fraco demais para se mover livremente, ele ocasionalmente move a cabeça e o tronco em movimentos lentos e deliberados, e suas expressões faciais, se é que podem ser chamadas assim, são sutis e se limitam em grande parte ao movimento dos olhos e leves inclinações da cabeça. Victor disse que o alienígena só se comunicava por telepatia e que um especialista, atrás da câmera, se comunicava silenciosamente com ele. De repente, o ser ficou agitado, se debatendo e quase sem conseguir respirar. Ofegante, ele faz movimentos bruscos, aparentando dor ou dificuldade para respirar. Nesse momento, duas pessoas que Victor diz serem médicos ineptos entram e parecem ajudar, mas o ângulo da câmera não permite ver claramente o que fazem. O vídeo termina aqui, reacendendo um antigo debate sobre autenticidade, credibilidade e conspiração. O que você acha desse caso? Será que o vídeo completo está por aí, esperando para ser divulgado? Será que é uma farsa? Algumas partes parecem tão falsas que poderiam ser reais, por isso divulgaram só alguns minutos. Só o suficiente para as pessoas acharem ridículo e descartarem como falso, quando na verdade isso é real mesmo. O que você acha? O trágico fim de Timothy Treadwell. É importante que cada urso saiba quem eu sou e que eu me encaixo na hierarquia deles se eu quiser sobreviver. Será que um dia vamos ler uma notícia sobre você sendo devorado por um desses ursos? Não, sabe, e isso... Bem, foi exatamente isso que aconteceu. Treadwell, entusiasta de ursos, ambientalista e cineasta, viveu 13 verões entre ursos pardos no Parque Nacional de Katmai, no Alasca, buscando protegê-los e conscientizar sobre sua conservação. Mas sua convivência próxima com ursos pardos e autopercepção como um deles era imprudente. Segundo um pesquisador, sua morte foi trágica, porém previsível. Em outubro de 2003, Treadwell e Amy Huguenot ficaram mais tempo que o normal no Parque Nacional de Katmai, quando a comida dos ursos pardos estava escassa e eles se preparavam para o inverno. Na noite de 5 de outubro, um urso pardo macho de 28 anos, pesando cerca de 450 quilos, entrou no acampamento do casal, provavelmente estressado pela falta de comida e vagando tarde na estação em busca de suprimentos para a hibernação. No início do ataque, a câmera de Treadwell estava ligada, talvez para uma filmagem noturna, mas com a lente coberta, apenas 6 minutos de áudio foram gravados antes do fim da fita. Ainda assim, durante esse tempo, foram gravados os gritos agonizantes de Treadwell, pedindo ajuda, e suas tentativas inúteis de lutar contra o urso, junto com os gritos aterrorizados de Amy e seus pedidos para que ele fingisse de morto antes que ela tentasse alcançá-lo. Guardas do parque recuperaram os restos do casal e mataram o urso após garantir a segurança do local. Examinaram o estômago do animal e confirmaram que ele havia consumido quase totalmente as duas vítimas.
Embora as gravações originais nunca tenham sido divulgadas publicamente e supostamente estejam trancadas em um cofre de banco, existem inúmeras recriações horríveis desses últimos 6 minutos, sendo a mais infame delas considerada tão angustiante, precisa e realista quanto o verdadeiro áudio curto. De Timothy e Amy sendo devorados vivos. É a coisa mais assustadora que já ouvi na minha vida, eu disse a ela. Você não deveria ouvir, mas destruir isso. Isso não deveria estar na sua estante. Essas foram as palavras do diretor Werner Herzog após ouvir a fita de áudio oficial, algo que poucos no mundo fizeram. É extremamente improvável que o original seja lançado publicamente, mas a questão é, se isso acontecer, você ouviria? O incidente de 1964 na base aérea de Vandenberg. Ele perguntou, o que foi isso? E eu disse, parece para mim que a gente tem um objeto voador não identificado. Em 22 de setembro de 1964, o tenente da Força Aérea dos Estados Unidos da América, Roberto Jacobs, e sua equipe estavam no alto da Floresta Nacional de Los Padres, acima de Big Sur, Califórnia. Eles precisavam coletar fotos em baixa luz dos lançadores de míssil balístico intercontinental da base aérea de Vandenberg, a pouco mais de 160 quilômetros ao sul. Uma sessão de fotos comum virou algo totalmente diferente. O clipe a seguir é uma reconstrução do evento que ocorreu, baseado no testemunho de Jacob, já que as imagens originais nunca foram divulgadas pelo governo dos Estados Unidos. Ele entrou no quadro e lançou um feixe de luz na ogiva, aqui simbolizada pelo meu polegar. Lembre-se, tudo isso voa a milhares de milhas por hora. Então, essa coisa dispara um feixe de luz na ogiva, acerta e depois ela sobe assim. Enquanto isso, estamos todos indo assim, dispara outro feixe de luz, dá a volta assim, estamos indo assim, dispara outro feixe de luz, desce assim, dispara outro feixe de luz e depois sai do mesmo jeito que entrou e a ogiva cai fora do espaço. Eu vi isso. Eu não dou a mínima para o que qualquer outra pessoa diga sobre isso. Eu vi isso em filme. Jacobs manteve a confidencialidade até 1982, quando declarou ao National Enquirer que sua equipe filmou um objeto voador controlado inteligentemente que rastreou o míssil e emitiu um feixe de energia para desativá-lo. Ele afirmou que houve um encobrimento do governo dos Estados Unidos da América e do Pentágono, sendo forçado a manter segredo. O major da Força Aérea dos Estados Unidos da América, Florence Mansman, membro sênior da equipe em 1964, confirmou o relato de Jacobs em carta a um pesquisador de OVNIs antes de morrer. Em 1993, Kingston A. George, engenheiro responsável pelo programa de mísseis de Big Sur e presente no teste, publicou uma refutação na Skeptical Inquirer, contestando o relato de objeto voador não identificado de Jacobs. Segundo George, nada nas filmagens daquele dia era sobrenatural. Jacobs interpretou como uma nave disparando energia contra o míssil, mas argumentou que era apenas o comportamento incomum das contramedidas do próprio míssil. O míssil Atlas, apelidado de Buzzing Bee, foi projetado para liberar ogivas falsas e tiras metálicas chamadas chaff, feitas de alumínio ou fibra de vidro metalizada para confundir ou sobrecarregar os radares das defesas antimísseis soviéticas. Durante esse lançamento, a sequência de implantação não ocorreu como planejado, e os alvos falsos ficaram emaranhados em seus próprios materiais de embalagem protetora, supostamente resultando em uma massa de detritos e chaff altamente refletivo girando de maneiras incomuns ao lado da ogiva. Através de um telescópio de alta ampliação, George argumentou que essa nuvem emaranhada de objetos poderia facilmente criar a ilusão de uma nave estruturada manobrando perto do míssil, enquanto a luz do sol refletindo nos detritos poderia ter parecido com breves flashes ou feixes de luz. Apesar do jargão técnico e da explicação comum, muitos, inclusive Jacobs, não se convencem do relato de Kingston. Jacobs insiste que o que filmou naquele dia não era deste mundo. Afinal, por que o Pentágono manteria esse vídeo tão bem guardado mais de 60 anos depois, se ele mostrasse apenas o comportamento rotineiro de mísseis agora obsoletos? Você pensaria que eles poderiam facilmente acabar com essa conspiração liberando as imagens, mas eles não fizeram isso. E o que você acha disso? É isso por hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.